Então, boa noite a todos. Que os nossos anjos de guarda, os bons espíritos, protetores dessa casa espírita, nos inspirem e nos protejam e nos auxiliem na nossa melhoria, para que possamos cada vez irmos em direção ao bem, fazermos mais o bem, mais conscientes nessa caminhada em direção ao Pai. E parabéns a esse grupo de jovens, porque as músicas deles já nos elevam, porque eles dizem, através do amor, Jesus ensina a estrada, não é? E através do esforço na prática do bem também, a gente se protege, não é? Então é muito interessante. A doutrina espírita é baseada nos ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores, que nos esclarecem, nos auxiliam e nos confortam. Então não é uma doutrina salvacionista. Mas Jesus ensina o caminho, como nos salvar, como nos melhorar. Então não basta termos fé e pedirmos perdão de nossas faltas, mas temos que ter muita boa vontade, muito esforço, muita perseverança e fazermos as nossas reformas para sairmos na melhoria de nós mesmos, não é? E os livros da doutrina espírita, ela nos ensinam que nós devemos estar muito atentos com nossos hábitos e as nossas atitudes. O Hamed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo, esse livro aqui muito bom, então ele fala na questão dos hábitos, que todos os nossos vícios e maus hábitos são efeitos de imperfeições a melhorar, mas que nós estamos no caminho, que nós um dia vamos chegar a espíritos bons, não é? Que isso é certo, é a fatalidade, que com certeza, com auxílio, com a nossa prática do bem, nós vamos chegar lá. Com a assimilação do conhecimento e por meio do estudo, da afetividade, da fraternidade, da benevolência e desenvolvimento dos sentimentos de simpatia mediante o serviço ao próximo. Quer dizer, porque não só o conhecimento é necessário, nós precisamos experienciar, adquirir as experiências, conviver em tudo que é ambiente, aprendermos as diversas ciências, as diversas conhecimentos, mas também colocá-los em prática, e que é muito importante, não é? Então, sair do comodismo e da distração, porque se nós nos dermos conta, nós estamos muito distraídos por participarmos e convivermos num mundo bastante materialista. Os meios de comunicação nos distraem, falando, nos até não informando, não trazendo a difusão do conhecimento e da bondade, etc. E eles procuram formar opiniões de acordo com o que eles querem. Então, nós temos que estar muito atentos e de saber o que é bom, o que convém e o que não convém. Então, isso através do conhecimento, nós vamos conseguir fazer um filtro, não é? E termos metas, não é? Nós temos que saber que nós somos criados simples e ignorantes, mas que a nossa meta é chegar à perfeição relativa. E sabermos como é que nós estamos hoje e o que precisamos para mudar essa situação. Então, pensamento e bem-estar tem a ver com vigiar e orar. Nós, conforme mostra aqui, nós estamos fazendo essas reflexões com base no livro da Joana de Ângeles e do Divaldo, mais o Ser Consciente do Emmanuel, do Chico, e também do Evangelho. Então, são os livros que nós estamos utilizando para as reflexões da noite de hoje. O primeiro assunto é o pensamento, porque
tudo inicia no pensamento. Nós temos que cuidar muito com nossos pensamentos e saber se estamos pensando, se isso que estamos pensando é bom, se convém ou não convém. Isso nos traz resultados bons para o nosso dia a dia, né? Então, a força dinâmica geradora e mantenedora do universo é o divino pensamento. Bem pensar é a elevada forma de viver, o que nos diz os orientadores espirituais, os bons espíritos. Então, de acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mau ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada um vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Porque nós podemos já planejar, por exemplo, o nosso fim de semana e criarmos boas imagens, mas cuidando, ver se vai ter, nós vamos ter o cuidado nessa nossa mentalização de cuidarmos bem do nosso corpo, que é o veículo de nós, espíritos, cuidar do nosso psiquismo, do nosso lado espiritual e mental. Então, as companhias, e tudo tem a ver, então, com nós pensar e planejar, nós criar isso aí em nossas mentes, nós podemos fazer isso, né? E graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Então, com meus pensamentos, eu posso me melhorar, criar meu campo mental, né? E com isso eu auxilio as pessoas que estão à nossa volta. E nós também, com o pensamento, através de preces, mentalizações, podemos auxiliar o mundo. Se eu pensar e fazer uma prece com uma pessoa que está lá do outro lado do planeta, ele vai receber essa sensação boa, ele vai receber. E então nós podemos melhorar, nos melhorando, melhorar a nossa família, melhorar a sociedade, melhorar quando estamos no trânsito, nosso local de trabalho, por onde nós estivermos, nós podemos e devemos ter bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes, boas mentalizações. Nós podemos estar passando na rua, ver uma pessoa, podemos fazer uma prece por ela, mesmo que a gente não conheça. Isso é uma maneira de auxiliar as outras pessoas, né? Então, cada comportamento mental possui o seu correspondente emocional que culmina na somatização específica. Pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação da vida. O que a Joana de Ângeles está dizendo aqui? Que todos os problemas do nosso corpo são reflexões do meu comportamento, ou mental, ou de alimentação tanto mental como alimentação do corpo. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. A situação que nós nos encontramos hoje é resultado daquilo que nós fizemos até hoje, durante as reencarnações anteriores ou nesta reencarnação. Nós não podemos se queixar dos nossos pais, do governo ou da sociedade, porque tudo é resultado do nosso comportamento ou da nossa falta de atitude boa, de fazer coisas boas. Então, por isso que nós temos que estar muito atento a cada momento, né? A preferência pelos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios arraigados, que procedem das experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Então, com isso, inclusive, nos afeta de avaliar, de conversar com as pessoas, porque às vezes, por causa de um problema que nós temos dentro de nós, um preconceito, nós julgamos que aquela pessoa também tem algum problema, né? Então, aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que te alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. Quer dizer, nós temos que cuidar
muito com os pensamentos e nos preparar no dia a dia, não é? És o resultado, és o que cultivas no mundo íntimo, através dos teus pensamentos. Disciplina, disciplina, disciplina. É que sempre o Emmanuel chamava a atenção do Chico. Isso do Chico, imagina de nós, se ele estivesse próximo a nós, como ele iria nos puxar a orelha, não é? Porque o Chico já era uma pessoa bem mais evoluída, muito mais que nós, e ainda recebia um tirãozinho de orelha do Emmanuel, não é? Então, vai depender de nós estarmos vigilantes para o nosso dia ser bom e a nossa família estar bem também, porque depende de nós. Então, vigiar e orar. Não te esqueças de que os pensamentos tomam forma e plasmam aspectos correspondentes aos teores vibratórios do que se constituem. Por isso que nós temos que estar muito atentos, não é? O que aqui nos diz a Joana de Ângeles. Então, vivendo nessa psicosfera, será feliz ou desventurado por livre eleição. Né? Tudo depende de nós. Sintonia vibratória, então, é criar o nosso campo mental, que o Emmanuel chama muito a atenção nos livros dele, que é bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, boas atitudes, que vai criar a sintonia com pessoas e espíritos que estão na minha faixa vibratória. E o Paulo de Tarso já dizia que todos nós temos uma nuvem de testemunhas. No momento em que nós quisermos fazer a caridade, sairmos para fazer um bom trabalho, certamente por nós estarmos enganjados nisso aí, bons espíritos virão nos auxiliar. Mas também se nós quisermos prejudicar alguém, quisermos fazer o mal, quem vai nos acompanhar? Aqueles espíritos que pensam assim e que querem nos auxiliar no estrago, no prejudicar os outros. Então, tudo depende de nós. No filme do Divaldo, que é um filme muito bom, tem um obsessor que estava sempre acompanhando o Divaldo numa certa época, incomodando ele. Ele se sentia muito incomodado. E aí ele se queixou para a Joana, não é? E a Joana disse, mas ele só está te acompanhando por causa dos teus pensamentos. Só por causa disso, né? Muda os teus pensamentos, melhora as tuas vibrações, que ele não vai mais te acompanhar. Porque depende de nós. No momento que nós tivermos bons pensamentos, boas atitudes, nós vamos nos elevar vibracionalmente. E aí nós vamos ter muito mais condições de perceber o mundo à nossa volta, perceber os problemas, perceber as situações, inclusive de ver que as pessoas que estão à nossa volta, às vezes as dificuldades delas são devido à sua idade espiritual, que nem o Emmanuel fala. E aí nós vamos ter mais condições de sermos tolerantes com elas, sermos indulgentes, e o que elas nos disserem, inclusive, não vão chegar a nos ferir, porque nós estamos percebendo toda aquela situação ali, não é? Que ela, naquele momento, ela não está bem. E aí, no livro Iluminação Interior, o Divaldo e a Joana nos lembram o seguinte: cuida com atenção de preservar as atitudes de edificação. Então, é aquele detalhe, como é que eu quero estar daqui a uns tempos, não é? Por que eu vou estar fazendo coisas que vão me prejudicar ou prejudicar as pessoas que estão na minha volta? Eu vou ocupar o meu tempo com coisas boas. Então, cuida com atenção de preservar as atitudes de edificação, quer dizer, as boas atitudes. Aquelas que te apresentam como candidato à perfeição, aquela que vai me ajudar a me melhorar, me ajudar a dar mais base para o meu dia a dia, para a minha melhoria, não é? Deixando à margem ressentimentos e desconfortos morais. E vivenciando sempre os momentos agradáveis e abençoados. Isso aqui depende, então, de nós planejarmos o nosso dia a dia e estarmos nos preparando.
Inclusive, o momento mais propício a nós nos prepararmos é no momento que nós acordamos, que os bons espíritos dizem o momento que nós voltamos ao corpo, não é? Porque durante a noite nós nos desprendemos e saímos, às vezes, a fazer trabalhos, atividades e aprender. No momento que nós entramos de novo nessa situação ali no nosso corpo, então, nós fazermos orações pelas pessoas que estão à nossa volta, por nós mesmos, mentalizando aquelas atividades que nós vamos ter, as pessoas com quem nós vamos nos relacionar. Então, fazendo preces para que aquele momento dê tudo certo, envolver as pessoas em prece, né? E assim nós vamos criar uma condição boa para o nosso dia a dia, não é? E principalmente para os nossos familiares, essas preces de entendimento, de bem-estar, não é? Então, cultivar a alegria, bom dia, boa tarde, ser gentil, cortês, amável, a bondade, cultivar a bondade por onde nós estivermos, procurar fazer, porque todos nós temos muitos conhecimentos, temos tempo, alguns de nós têm recursos que pode utilizar para ir visitar um lar de idosos ou visitar uns doentes no hospital ou nas residências deles, né? Procurar ir fazer o bem, quer dizer. E são aquilo que Jesus falava nos nossos talentos. O que eu estou fazendo com meus talentos? Com o que eu recebi, né? E então, quanto por cento eu estou usando daquilo que eu sei, do meu tempo, né? Em benefício das pessoas e da sociedade à minha volta, das pessoas que necessitam. Eu estou me esforçando ou estou no comodismo ali? Até tem um termo que dizia que barco parado não ganha frete, né? Então nós temos que usar o nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos, que isso vai vir em benefício nosso. Então, o bom humor, a honestidade, a sinceridade, será que nós somos realmente sinceros e honestos? Esses dias saiu uma reportagem no jornal NH de um senhor que localizou numa estante lá num móvel que foi doado para a prefeitura, e ele trabalhava num local onde reformava esses móveis, né, que depois eram doados. Ele achou dentro de uma gaveta 32 mil reais. E ninguém sabia daquilo ali, nem o dono se lembrava mais, né? E ele não teve nem dúvida. Como ele sabia quem doou a estante, foi lá no proprietário para falar para ele que ele devolveu o dinheiro. Quer dizer, olha, esse aí provou que ele já era honesto, já era sincero, até embaixo d'água, como se diz na gíria, né? Ele nem pensou em ficar com esse dinheiro, ele foi logo, a primeira coisa que ele pensou em devolver. Quer dizer, será que nós faríamos isso? Uma quantia dessas ou mais? Quer dizer, às vezes nós criticamos nossos colegas, nossos irmãos que estão na política, ou na prefeitura, ou no Estado, trabalhando no Estado, ou lá no âmbito federal, e que recebe muitos apelos. Então, será que nós resistiríamos à oferta de grandes valores ou de oportunidades, né? Esse aí, então, provou que nem a sinceridade dele. A disciplina, que é muito importante, nós sermos disciplinados em tudo, até na organização da casa, de nós mesmos, né? Dos pensamentos. A espontaneidade e evitar o mau humor, reclamações, maledicências, porque isso aí prejudica muito, né? Isso afeta o ambiente, é o inverso de ter bons pensamentos e boas palavras, quer dizer, o mau humor atrapalha muito, cria um ambiente pesado por onde nós estamos, né? E as reclamações, né? A maledicência. Atitudes renovadas, então,
Enquanto o indivíduo não desperte para a sua realidade de ser integral que é, espírito, perispírito e matéria, responsabilizando-se pelas mudanças que se devem operar em seu mundo íntimo, a fim de modificar o comportamento, ninguém o poderá auxiliar no mistério que é exclusivamente seu. Então ninguém pode estudar por nós, ninguém pode se alimentar por nós, nem adquirir a sabedoria, a bondade, ou ser indulgente por nós. Benevolência, tudo nós temos que buscar essas conquistas das virtudes, cada um tem que buscar. Nós não podemos fazer a prova pelo nosso filho, nem ninguém pode fazer por nós. Às vezes as pessoas dizem assim, ó, vai lá e ora por mim lá no centro espírita. Isso é muito comum. Tudo bem. A gente diz, olha, o primeiro que o maior beneficiado vai ser quem vai orar, quem ora, porque ele já cria um ambiente mental à sua volta, e ele é o primeiro a se melhorar. Mas tu tem que fazer a tua parte, então. Fica em oração também, nesse período lá que eu vou orar por ti, não é? Então, nós temos que cuidar muito disso aí, não é? Nós temos que fazer. Então, desse modo, a renovação moral e pessoal é intransferível. Ninguém pode fazer por nós. É que nem fazer um exame médico, tomar os remédios que o médico nos receita. Tem que ser nós. E assim é o que Jesus dizia, não é? Vai e não tornes a pecar, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Jesus, ou o nosso anjo de guarda, o nosso mentor, não faz por nós nada. Ele não tira as pedras do nosso caminho. Ele pode nos inspirar a ter mais coragem, nós lutarmos mais. Isso nós temos que até pedir, podemos pedir para ele que nos auxilie a ter mais coragem, mais perseverança, né, mais indulgência. Mas as pedras do nosso caminho nós vamos ter que ultrapassar, nós vamos ter que tirar. Porque é que nem o aluno na escola. A professora dá aula, não é? Depois de ensinar, ela aplica a prova, não é? E nós temos provas constantemente por aí, porque nós já aprendemos no plano espiritual, estamos aprendendo nos livros, mas nós temos que provar que nós já aprendemos, não é? Então vai depender de cada um de nós. O Livro dos Espíritos, na questão 919, nos dá uma dica muito importante. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E quem responde é o Santo Agostinho. E ele dá um roteiro muito interessante. Quem não conhecesse essa questão do Livro dos Espíritos, é bom, eu sugiro que olhe isso aí, leia com atenção, porque dá umas dicas muito importantes ali para a gente seguir. E ele diz, ó, conheça-te a ti mesmo. E ele disse, ó, fazei o que eu fazia quando estava na terra, né? Então ele explica. Então, examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra nós mesmos. Porque nós temos que cuidar muito, porque Deus criou as suas leis e colocou em nossas mentes. Está na nossa consciência, todas as leis de Deus. Nós, de acordo com o nosso conhecimento, nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que convém, o que não convém, o que é bom, o que não é, em tudo. E se nós desobedecermos às leis de Deus, não vai ser Deus que vai nos castigar, mas nós vamos ter as consequências disso aí, porque a nossa consciência pesa, não é? Então, é a mesma coisa que nós desobedecermos às leis dos homens. Por exemplo, se nós estivermos na estrada onde tem radar, ou os pardais, que está ali 80 por hora, e nós passarmos a 100 ou 110, aí, na hora que a gente recebe aquela cartinha que o rapaz do correio traz, não adianta se chatear ou querer rasgar a cartinha, ou
ficar bem chateado com aquela situação, não adianta nada, porque no momento que nós precisávamos estar vigilantes, nós não estávamos e desobedecemos uma lei. E assim é a lei de Deus, quer dizer, as consequências vêm. Claro, nós podemos atenuar, às vezes, aquelas coisas erradas que nós fizemos com a prática do bem. Até está no Novo Testamento e também em Provérbios de Salomão, que a prática do bem traz grandes resultados, cobre uma multidão de pecados, diz ali, não é? Então nós temos que ter, porque Deus é muito bom, Ele dá muitas oportunidades para nós, muitas chances, basta nós querer. Então, no momento que nós cometermos um erro, talvez a gente não precise pagar totalmente aquilo ali, mas nós vamos ter que nos melhorar, mudar o nosso comportamento para que aquilo ali não mais aconteça. Mas e uma das maneiras é fazer o bem para o próximo, né? Então, as respostas vos darão o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Só podemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Quer dizer, então, tem coisas que às vezes a gente não sabe que errou. Aí os outros nos chamam a atenção. E aí, às vezes, a gente se incomoda, então nós temos que buscar descobrir se realmente o que a pessoa está nos dizendo tem sentido. E muitas vezes tem, que nós não nos damos conta, né? E a bênção da reencarnação é uma das grandes bondades de Deus, que nós retornamos para continuar a nossa jornada evolutiva, para consertar o que nós fizemos de errado, dos relacionamentos não muito bons, então nós voltamos às vezes com aquela mesma pessoa, ou com outra, com aquelas características, para nós nos melhorarmos e evoluirmos. A Joana de Ângeles nos orienta dizendo que seja qual for a situação em que nos encontremos, hoje na jornada física, agradeçamos a Deus a oportunidade sem igual por nos oferecer os instrumentos de libertação e felicidade. Porque a doutrina espírita nos explica que nós estamos onde precisamos estar, com as pessoas, na família, na sociedade, no trabalho. Tudo é resultado de conquistas nossas, é onde nós precisamos nos melhorar, não é? Então devemos ter confiança em Deus e orar mantendo a serenidade, lembrando que tudo tem uma razão de ser no universo. Então todo efeito tem uma causa, que é a lei de causa e efeito. E continuando a bênção da reencarnação, considere o teu estágio na Terra, no corpo físico, uma oportunidade especial para o teu crescimento espiritual. Porque todos nós estamos aqui estagiando. Nós temos que provar aquilo que nós já aprendemos e colocar em prática. E isso depende de nós. Todos nós estamos mais ou menos juntos. É como se fosse uma estrada onde todos nós estamos caminhando. Uns estão mais lá na frente porque aproveitaram melhor as oportunidades. Uma comparação é aqueles alunos que se matriculam na faculdade, uns se inscrevem em 3 disciplinas, outros em 5. E aqueles que se inscrevem em 5 disciplinas, ainda às vezes nas férias, fazem mais uma no período de férias. Então eles estão lutando mais, se esforçando mais, e então eles vão estar na nossa frente. E esse exemplo é como se fosse a nossa busca de melhoria moral e espiritual. Aqueles que se adiantarem, que se esforçarem mais, só que tem que ter, o Emmanuel nos diz que nós temos que fazer, não adianta só ter a vontade e ficar parado. Nós temos que fazer o esforço e ter perseverança na nossa jornada diária, né? Então, esforça-te por aproveitar cada momento da superior experiência evolutiva a fim de poderes amealhar valores imprescindíveis que te acompanharão para sempre. E uma das condições necessárias para nós evoluir
é a humildade, que é uma das primeiras bem-aventuranças que é os pobres de espíritos, mas que tem a ver com a humildade. É o reconhecer o que falta para mim. Então, no que eu tenho que melhorar? Isso, através do autoconhecimento, isso me auxilia, porque naquela questão 919, diz ali para nós todas as noites fazer uma reflexão, saber se alguém tem motivo, se alguém teve motivo de mim se queixar, se eu fiz todo o bem que podia, né? E por aí segue. Então, ser humilde em reconhecer o que eu preciso melhorar e começar a colocar na minha prioridade. A benevolência para com todos, a tolerância. Eu considero, na minha experiência, que a tolerância, o Evangelho também nos diz, que é uma das maiores caridades. Porque no momento que eu conseguir ser tolerante com outra pessoa, porque o Emmanuel nos diz, que nem eu comentei antes, que cada um está numa idade espiritual. Cada um está num patamar evolutivo. E a Robin Casargian, no livro sobre o perdão, ela nos fala que a pessoa que às vezes fala assim, coisas pesadas para nós ou nos prejudica, que ela não está feliz. Que certamente ela pode estar doente e não se dar conta, pode ser inconsciente, ela pode ter um familiar doente, ou estar com problemas financeiros, porque diz que a pessoa que está feliz, que está de bem com a vida, ela não fere ninguém, ela não ataca ninguém, não xinga, não é reclamona, né? Então, se ela está de bem com a vida, ela vai estar cantando em paz, alegre e contente, não é? Então, vai até nos ajudar. Então, se tem uma pessoa que está com dificuldades e que disser coisas ou assim, aparentemente querer nos prejudicar, nós temos que entender que ela não está bem, nós ser tolerante com ela. Porque aí, esse comportamento dela nem vai nos ferir. Porque nós estamos de bem com a vida, estamos vibrando mais elevado e nós vamos perceber aquela situação dela, não é? Por isso que é muito importante a tolerância, que tem a ver com a indulgência. Reconhecer as imperfeições alheias, não é? E aí não vai precisar nem do perdão, que nem eu comentei. Nossos irmãos enfermos da alma aguardam pelo nosso contributo de paciência, de contribuição, de amizade, sem exigências. Não te mantenhas indiferente aos irmãos em desalinho moral. Quer dizer, nós podemos, sem falar com eles, mas vibrar, fazer prece por eles, mentalizar eles nas nossas orações e reconhecer que eles são irmãos que precisam da nossa ajuda e nós também precisamos deles. Continuando a bênção da reencarnação, não malbarates os ensejos do aprendizado através do jogo ilusório, do prazer insaciável, mantendo-te a certeza de que o tempo é amigo daquele que o cultiva, que o utiliza, com sabedoria, tornando-se adversário silencioso de quem o gasta na inutilidade. Então, o tempo é um talento, que nem eu falei antes, é um verdadeiro talento que nós temos e nós temos que fazer uma reflexão. Como é que eu estou usando meu tempo no dia a dia? Estou usando no bem, estou buscando coisas boas ou estou perdendo meu tempo assistindo programas não muito bons ou com coisas que não convêm, que não vão me ajudar futuramente, né? Nem ajudar a melhoria da sociedade. A viagem corporal constitui recurso de alta valia para a aquisição da plenitude, o que equivale dizer de que a autorrealização se converte em paz interior, em sentimento de felicidade. Uma das situações que mais nos traz paz é quando a gente consegue utilizar bem o dia, a gente consegue fazer o bem usando nossos recursos, porque vai trazer paz. E no momento que nós temos paz, nós estamos felizes. Traz a felicidade com certeza. Complexos e projeções. Quando te sinta tentados à censura, à crítica mordaz, à reclamação ou à queixa,
Recorda que o problema não é do outro, mas se constitui uma projeção da tua imagem, manifestação do teu complexo conflitivo que se exterioriza. Quando nós queremos tirar fotografias com aquelas máquinas mais especializadas e queremos criar uma imagem diferente, nós colocamos um filtro na máquina fotográfica ou na filmadora. E então, nós, considerando os problemas que nós temos, é comparado a um filtro que não está muito bom, que está um pouquinho sujo, então eu vejo o outro com problemas. É aquilo que Jesus dizia aqui, a gente olha um cisco no olho do outro e não vê a trave que está no nosso olho. Então nós enxergamos as imperfeições do outro, mas as nossas talvez sejam bem maiores. Então por isso que nós temos que cuidar muito, né? E aí eles orientam o seguinte: educa a tua observação para registrar o lado edificante e bom de cada criatura. Porque todas as pessoas têm o seu lado bom, todas têm o seu amor, todas amam de alguma forma, elas amam. Às vezes inconscientemente mesmo. Porque o êxito dos relacionamentos estrutura-se na amizade sincera e desinteressada. Então, é uma coisa muito boa quando nós conseguimos conquistar uma pessoa, que é aquelas pessoas difíceis, nós chegar e, através da amizade desinteressada e buscar o relacionamento bom com ela, né? Responsabilidade moral. O adepto do espiritismo ou do cristianismo não se pode excusar de trabalhos pelo próprio e pelo progresso da sociedade, envidando esforços para ser a cada momento melhor do que o anterior, abraçando a responsabilidade que lhe aumente a consciência de si mesmo, auxiliando na ascensão espiritual. E ele compara aqui, a Joana de Ângeles compara a argila. A argila, quanto mais amassada, mais for amassada, mais apertada, mais ela consegue fazer aqueles vasinhos, aquelas peças maravilhosas que a gente vê em argila. Então, assim somos nós. Quanto mais nós formos experimentados, por isso que se a gente... antigamente tinha aqueles mosteiros em que as pessoas se isolavam na ilusão de se melhorar, de se elevar. Mas ali não se conseguia nada, porque a gente aprende a convivência, aprende mais com as experiências onde tem o caldeirão, nas maiores dificuldades, onde tem mais problemas, a gente aprende mais. Eu vou pular uns aqui. E as disciplinas. Sabemos todos que a educação não aparece sem a disciplina. Como a disciplina não chega a nós sem o sacrifício, e o sacrifício não é fácil para todos. Então, a cada momento, nós temos que cuidar como é que nós estamos vigiando nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, sermos disciplinados em tudo. Isso é o Emmanuel que chama atenção, não é? Disciplina íntima. Fundamental é a disciplina do mundo interno, predispondo-se o desejo sincero de aprender, a corrigir-se, renovar-se, seguir e viver e agir como o Divino Mestre. Quer dizer, Jesus é o nosso maior exemplo, nosso guia e modelo, que nós podemos a cada dia nos ver como Jesus faria no nosso lugar, não é? Então, o esforço de autodisciplina é um processo. Depende de cada momento. Não se consegue de uma hora para outra se disciplinar ou se evoluir. Tudo é questão de... É demorado, mas tem que ser persistente e perseverante. Então, não se faz com algumas tentativas de quando em quando. Deve ser sistemático, perseverante, ter coragem, né, ser paciente, decidido e sempre verdadeiro como o Mestre Jesus. Não é isso quem nos diz? É o Walter Barcelo em Mediunidade e Discernimento. E vem a tolerância que nós já falamos,
como o nosso tempo está se esgotando, eu vou pular esse item, né? Então, aprender a perdoar. Perdoar não é apoiar comportamentos, não é fingir que tudo está muito bem. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes ou amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Quer dizer, aquilo que eu falei da tolerância, da indulgência, que aí nós vamos perceber e conseguir não entrar em atrito com as pessoas difíceis, né? Portanto, é um modo de viver. Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é mantermos-nos a uma certa distância psíquica da pessoa problemática ou das discussões. Quer dizer, é nós procurar nos envolvê-la e nos envolver em oração, procurar não entrar em atrito, porque no momento que nós entrar em atrito, nós vamos, assim como se diz, botar gasolina na fogueira, não é? Então, dizer que compreende a maneira dela, mas temos outras maneiras de ver a vida, não é? Bem como nos diálogos mentais que giram de modo constante em nosso psiquismo, porque estamos enganjados emocionalmente nesse envolvimento neurótico. Isto é, então nós não devemos ficar acorrentados. Quando surge um problema com uma determinada pessoa, nós não adianta ficar ou ir para casa pensando naquilo e preocupado, alimentando nossa mente com aquilo. Nós devemos simplesmente procurar fazer prece por ela ou por outras pessoas, que aí a gente vai acabar esquecendo aquele detalhe, aquilo que ela nos disse, né? Não é nos afastar da pessoa, nós temos que continuar querendo ela bem. Ao desprendermos-nos mentalmente, passamos a usar de modo construtivo os poderes do nosso pensamento, e evitando os deveria ter falado ou ter agido, eliminando de nossa produção imaginativa os acontecimentos infelizes e destrutivos que ocorreram conosco, né? Então é nós mentalizar, procurar usar bem o nosso pensamento. E para encerrar, então, aqui é o que o Leon Denis nos diz no livro No Problema do Ser e da Dor. Seja qual for o procedimento de nosso semelhante para conosco, não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento, porque isso só vai piorar a situação. Quer dizer, é aquilo que eu falei, que nós devemos procurar estar bem psiquicamente, elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, através da oração, da meditação. Então, nenhum revés poderia atingir-nos se por nossas vidas anteriores e culpadas não tivéssemos dado margem à adversidade. Quer dizer, talvez nós prejudicamos essa pessoa e agora ela vem conosco nos cobrando, né? E, então, ela tem motivos inconscientes de assim agir. E é por isso que muitas vezes se deve repetir. Chegaremos assim a aceitar todas as provações sem amargura, considerando-as como reparação do passado ou como meio de aperfeiçoamento. E a doutrina espírita nos diz que aquela pessoa difícil, às vezes ela é o nosso professor para nos treinar a paciência, a tolerância, porque às vezes nós somos a pessoa difícil para os outros e não nos damos conta. Então Jesus nos orientava a sermos indulgentes, porque de indulgência talvez nós precisamos ou vamos precisar ainda. Então nós temos que cuidar, procurar no nosso dia a dia buscarmos valores que nos auxiliarão sempre, aqueles valores espirituais que ninguém pode nos tirar, os bens espirituais, né? E entre eles, que nem eu falei, a humildade, a tolerância, a benevolência, a indulgência, que são valores que vão nos auxiliar no dia a dia, por onde nós estivermos. Então, eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.